Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer um debate entre as alunas pós-graduandas de mídias na educação. A gente vai estar fazendo um debate sobre o papel da educação para as mídias em relação ao processo de democratização dos meios de comunicação. Eu sou a Samanta e eu vou estar debatendo com a Fabiana. Boa tarde, Fabiana. Em sua opinião, qual é o papel das mídias? Qual é o papel das mídias e os meios de comunicação para a educação? Qual é o maior desafio encontrado pelo educador para fazer a interseção das TICs em sala de aula? Oi, Samanta. Boa tarde, professora Samanta. Então, o papel das mídias e os meios de comunicação para a educação, acredito que isso no caso na minha opinião e pelo que a gente tem visto no curso, né? São trazer as informações em tempo real, os fatos, todas as coisas que vêm acontecendo na atualidade, né? Para que possa contribuir com a formação do aluno, né? Para que ele se torne um cidadão crítico, reflexivo, para que ele seja inserido na sociedade e se torne realmente uma pessoa que possa ser capaz de pensar, não só de ser manipulado pelas informações. E também acredito que o maior desafio que nós, educadores, encontramos hoje em dia é quando não temos assim tanta habilidade com essas novas tecnologias, né, com as TICs. Então, alguns professores acabam se sentindo incomodados mesmo de aplicar essas tecnologias em sala. E essas tecnologias, elas são coerentes para a gente poder estar transmitindo, ajudando, né, a nos comunicar melhor com os alunos, a preparar a nossa sala e estar em constante debate com esse mercado, principalmente o mercado de trabalho, para que ele seja mais competitivo. Também nos auxilia muito no planejamento, né, do nosso trabalho, essas ferramentas virtuais. E o resultado, com certeza, é mais satisfatório. Aí, eu te pergunto, e você, o que você acha? Quais são as mudanças que você observa hoje nesse perfil dos alunos nos últimos anos, em sala de aula? Então, Fabiana, o que eu tenho visto muito hoje, que o aluno de hoje é mais preparado, ele é muito criativo, ele é curioso, ele tem acesso às informações através assim de um clique, facilitando a diminuição assim da recuperação das suas dificuldades, seja da aprendizagem ou de interagir com o grupo, uma diminuição depois assim do uso das tecnologias. Porque desde pequeno, né, as crianças têm contato com acesso e acesso ao mundo digital. Então, eles são capazes de realizar trabalhos incríveis em conjunto. Professora Samanta, em relação à censura na mídia educacional, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, Fabiana, conforme uma autora que a gente já tem discutido bastante no dia a dia, a Cecília Peruso, ela analisa que após todas as modificações pelas quais passaram a comunicação alternativa lá no século XXI, ela redita formas de expressão impressas e audiovisuais. Ela cria novos canais, ao mesmo tempo se recria por meio de novos formatos digitais que o avanço tecnológico favorece, no entanto, mesmo com as mudanças, e permanece com seu caráter alternativo. E também tem um outro autor que afirma, né, que é o Gustavo Cardoso, que vivemos numa sociedade fundamentalmente diferente da que conhecemos até o início dos anos 70. Para ele, né, para Cardoso, essa sociedade é designada como uma sociedade de rede, que caracteriza uma mudança em sua forma de organização social. O autor também explica que a sociedade em rede e a autonomia das escolhas está ligada à capacidade que o indivíduo tem de interagir com a mídia, entendendo a mídia como aparelho de mediação e acesso à comunicação e informação. Isso porque ele considera que essa espécie humana é caracterizada pela comunicação, e assim é que ele assegura o tecido social que construímos e em que vivemos. Também tem um outro autor que fala sobre a censura, né, da mídia
Educacional, que é Pirus, ele destaca que a internet, ao inverter a lógica de produção centrada num emissor e dirigida a muitos, amplia as possibilidades comunicativas e de participação social. Essas novas ferramentas também modificam a forma que se faz comunicação, né? Ela aumenta os instrumentos para quem trabalha com comunicação alternativa, como se facilitasse, abre canais para sua manutenção, porque ela tem um baixo custo de manter os espaços de publicação. Também posso dizer que, nesse contexto, né, as manifestações de comunicação alternativa comunitária ou mesmo popular ocorrem no centro de lutas populares. E a partir desses lugares de vivências cotidianas, nesses espaços, né, do dia a dia, os espaços de relacionamento, como o cyberespaço, que é hoje em dia a gente fala muito nesse cyberespaço. Que até digo que é importante destacar que mesmo que a internet tenha trazido inúmeras novas possibilidades para o campo da comunicação, a essência da organização deste campo no nosso país não mudou substancialmente. É uma minoria que detém o poder político e econômico e continua controlando as maiores redes de comunicação. E por mais que a internet esteja cada dia mais acessível às variadas camadas sociais, a grande maioria da população continua ainda assistindo a TV, como TV Globo, Record e outros canais, né? Entre outros, né? São reféns do que é pautado por esses veículos, sem nenhum instrumento que contraponha a altura e seu alcance. E, sem dúvida nenhuma, eu digo que é um cenário ainda favorável à emergência de expressões comunicacionais, que se contraponham a esse modelo hegemônico, seja usado na internet como ferramenta ou seja usando como instrumentos como publicações impressas. E o diálogo que realizamos anteriormente entre os autores, né, que eu até citei alguns autores, como Pirus, Cardoso, ele faz a gente perceber que as variadas formas de manifestação da comunicação que acontecem à margem dos veículos tradicionais vão ganhando diferentes denominações de acordo com o momento histórico, no qual acontecem dependendo do lugar social ou do tipo de prática em questão, né? Então, eles nos mostram bastante isso. Então, professora Fabiana, eu aproveito agora para te perguntar como é que você vê as vantagens e desvantagens quanto ao uso de mídias na educação? Como é que você vê isso na sua sala de aula, no seu dia a dia? Então, Samantha, como a gente já estava conversando anteriormente, né? Até antes mesmo de fazer o local, é ressaltar o papel do professor como mediador, né? Ele tem que sempre estar orientando e consolidando esse conhecimento com os aprofundamentos teóricos, que essa parte o aluno não tem, a gente que acaba compartilhar essas informações, esse conhecimento, a interação entre os alunos, o interesse acaba se tornando maior porque está dentro de uma realidade que eles usam muito, né? A internet, o esforço é comum. Existe também uma atualização dinâmica, porque é um processo muito rápido. E a melhor vantagem é que o custo é zero. As desvantagens. A rede é aberta, então em redes sociais, por exemplo, todos veem um post um do outro, que o outro diz, mesmo que o assunto seja direcionado. Tem poucas condições de privacidade, então a gente até vê casos aí recentes na mídia falando de invasão de privacidade de internet, né? E perante a lei, só maiores de 18 anos podem ter os perfis nas redes sociais. Isso também é uma desvantagem. Nossos alunos, a gente sabe que tem menos de 18 anos, mas todos têm perfil em rede social. E os alunos também podem usar as desculpas de que estão fazendo trabalho ou de que estão realizando tarefas, mas na verdade a gente sabe que eles não estão conectados
net. É verdade, né, Fabiana? Verdade. E partindo de todas essas informações que nós vimos durante o nosso curso de pós-graduação em mídias na educação, em especial essa disciplina TV e vídeo, o que você acha, como que se analisa essa democratização nos meios de comunicação? Então, né, Fabiana, como eu sempre volto a falar, eu me pego muito em autores, né, que sempre estão nos ajudando, nos auxiliando, né? Tem uma autora que diz muito isso, que é a Renata Escarião. Ela cita num artigo que faz muito interessante, né? Que é uma reflexão sobre as perspectivas de comunicação alternativa do Brasil. E ela afirma que desde o início que são iniciativas difíceis de definir, de enquadrar em um modelo. Organizam-se também de outra forma, que traçam as suas estratégias de maneira diferenciada, né? Alguns pontos que a gente também pode observar nesse processo e que merecem destaque, a inferiorização da mídia tradicional e do seu papel de informar sobre os fatos, formar opinião e mobilizar, né? E o papel mobilizador e democratizador da internet, que a gente percebe muito que desde 80 que a internet é usada como ferramenta de luta na defesa da democratização do acesso e produção de tecnologia de informação. Mas só foi agora, nos últimos anos, que no Brasil, essa estratégia se tornou mais forte, né? E a partir disso, especialmente nas jornadas de junho e julho de 2013, o que observamos é que tais iniciativas foram capazes de colocar em xeque consideravelmente o discurso da grande mídia, né? De desmascarar em muitos momentos pela disponibilização de coberturas ao vivo. Certas manipulações de grandes redes também. Isso porque tiveram condições de criar ferramentas e canais de comunicação livre e que não eram controladas por interesses econômicos de grande alcance envolvendo discursos múltiplos. Os recentes fenômenos que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo, com a irrupção por todos os cantos de manifestações populares que exigem os acessos a direitos fundamentais, incluindo o direito à comunicação, ainda deixam tontos os mais diversos setores sociais, viu? Tem sido muito complicado formar uma análise precisa sobre tais fenômenos que já envolvem essas variadas reivindicações, sujeitos, bandeiras e ações. E que, de todo modo, é mais do que claro que a comunicação realizada à margem da mídia tradicional é ferramenta indispensável nesse processo. Eu diria como um papel assim decisivo, não só na mobilização, como na formação da opinião pública acerca desses protestos. Vimos também que não é um fenômeno recente, né? Que ao longo da história já teve conformações diversas, com nomenclaturas e estratégias que variam de acordo com o contexto no qual a gente se desenvolve. A gente percebe que nesse contexto da cybercultura, esses fenômenos ganham contornos próprios, que representam um desafio para que os que pretendem entendê-lo, mas que sem dúvida expande substancialmente as possibilidades das práticas comunicacionais mais democráticas, né? E o que eu digo hoje também é que essa avaliação nos faz pensar que mesmo com tantos desafios, a democratização da comunicação, cuja bandeira a gente já levanta há tanto tempo, há tantas décadas, conhece agora uma alternativa a não longo prazo, né? Um caminho aí com possibilidades capazes de enfrentar a grande mídia de maneira mais incisiva possível. E é isso que eu tenho para dizer, Fabiana, que nós vamos aí continuar a nossa luta nessas mídias. E eu te agradeço a participação. Eu que agradeço. Estamos aí em mais um trabalho, mais um desafio para nós também, né? Até a próxima, se Deus quiser. Então, até a próxima, Fabiana. Obrigada. Obrigada a você. Então, até a próxima. Esse foi mais um programa exibido nessa tarde. E eu espero encontrar vocês em breve.